Fala pessoal, tudo bem? Então, mais um passo a passo aqui no rasgo, né? No forro de gesso, né? Nosso forro de praquinha. Esse rasgo, lembrando que é só um rasgo de 20 de largura por 10 de fundura, né? A fundura dele aí, como você pode ver, tem 10 centímetros. E ele vai, a iluminação vai ter umas lâmpadas aí dentro. O fio ficou aí no meio desse rasgo aí por cima. Pedindo para você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos. Nós podemos ter uma relevância aqui na plataforma, tá bom? Aí como vocês podem ver o forro todo bem lisinho, bem acabado, com esse rasgo aí, mais de 5 metros. E nós começou assim, gente, nós fechou todo esse forro, inclusive uma parte que está até dado acabamento, né? Depois de todo fechado, nós marcou a medida certa e bateu a linha, né? Aí serrou, que no caso aqui meu irmão tá serrando, pegou bem no meio bem na emenda das placas, né? Na sequência a gente veio e colocou esse fechamentozinho, que na verdade ele fez umas barrazinhas prontas mesmo na fundição, porque se a gente fosse serrar essa tira de placa de 10 centímetros ia ser muito mais trabalhoso para a gente serrar ele na medida certa. Então a gente fez essas tirinhas já com 10 centímetros de altura, e foi muito mais prático para nós trabalhar, né? Que apesar dele estar colocando com gesso cola, mesmo assim nós estamos reforçando aí com chumbo. Com chumbo eu estou dando pelo menos 3 chumbos aqui no meio essa peça de 1 metro, né? A gente tá conferindo aqui no esquadro direitinho, para ficar 100% alinhado, né? Aí o fio, como você pode ver, o rolo de fio amarelo aí, mas na frente, na sequência, eu vou estar desenrolando ele aí e deixando ele em cima desse rasgo. Depois o eletricista vir e colocar as lâmpadas no local certo. No local certo, ele tem as medidas certinho, ele vai formar um furozinho e pega o fio, né? Aí como vocês podem ver, tá conferindo aí no esquadro direitinho. E depois desse forro todo fechado, nós voltou dando acabamento em volta desse restante que faltava dar acabamento, né? E também nessa parte que a gente fechou aí tem que dar acabamento também em volta também, né? Aqui nesse caso aqui, essa sala tem mais de 5 metros de comprimento, então esse rasgo aí ficou com mais de 5 metros. E no outro lado, no outro lateral, tem uma sanca, também uma sanca invertida, onde vai a fita de LED, né? Lembrando que é seguindo exatamente como o projeto do arquiteto, no caso a arquiteta pediu, desse jeitinho aí. Se tem 57 centímetros pro pé da parede, por isso que pegou no beiral da placa ali quase, não foi a placa inteira, né? Que nós estamos seguindo exatamente a medida do projeto do arquiteto, né? Aí depois é só vir com uma tirinha e colocar em cima, né? E voltando dando acabamento mais na frente. No decorrer do vídeo aí vocês vão ver todo esse processo. Na verdade, isso aqui é um passo a passo bem bacana. É importante você tirar esses excessos, essa sujeira assim que vai ficando nessas peças, porque depois de secar vai ficar ruim pra você estar tirando. Então você tem que tirar logo quando tá mole, né? Aqui no caso, nós colocou esses dois lateral já. Aí estamos colocando essa peça em cima. Na verdade, se não tivesse pegado no meio da emenda da placa, as duas placas, a mesma peça daria para colocar em cima. Mas como pegou no meio da emenda, então não dá de utilizar. Mas tirou uma tira com 22 centímetros e tá chumbando aqui. Ele colocou com gesso cola, né? E eu tô dando chumbando aí por cima aí. É meio ruimzinho pra você chumbar aí, porque o espaço às vezes foi 20 centímetros. Aqui eu tive que colocar a cabeça para chumbar lá na frente, né? Vocês podem estar vendo aí. E o fio que eu falei também, o fio que não deixar em cima desse. Aí em cima dessa peça aí, para poder depois o eletricista colocar a iluminação. Como vocês podem ver, ele tá colocando gesso cola nas emendas, né? Para ficar bem mais reforçado, porque o chumbo ali lá na emenda fica mais difícil para mim alcançar. Aí o fio, que nós vamos deixar ele bem em cima aí, estamos deixando na verdade bem em cima, né? Então estamos afastando ele para um lado aí para não chumbar ele junto com o nosso chumbo de gesso. Senão o eletricista, quando ele vier colocar a iluminação, fica meio difícil para ele movimentar esse fio, né? Aí como vocês podem ver, tá deixando ele bem em cima aí, bem no meio, tá bom? Aí já tá tudo fechado esse rasgo, né?
E agora na sequência nós vamos fazer o acabamento em volta dele, né? Desse rastro, no acabamento dele todinho e também dentro, né? No caso, eu tô uma espetadeira de aço e já vou fazer o acabamento aqui em volta desse rasgo. A gente recebe muitos comentários aí no nosso vídeo, gente. Às vezes pessoas que às vezes até questionam porque nós, em vez de fazer de plaquinha, essas coisas, porque nós não faz de drywall. Acontece porque aqui na nossa região ainda não tem o drywall. É muito longe, só tem Teresina, que é a nossa capital, que dá mais de 220 quilômetros, né? E se torna meio difícil. E também devido ao preço, as pessoas aqui ainda acham caro, né? E até tentei com um amigo uma vez para mim estar comprando direto da fábrica, né? Mas parece que as empresas não têm muito interesse em vender. Foi pelo menos o que meu amigo falou, cidade pequena, né? Acho que não tem saída, mas só que na verdade a gente não ia pegar material para aventurar não, a gente ia pegar para comprar, né? Para nosso uso, né? Pra gente usar, né? Se não usasse, eu acho que as empresas não têm nada a perder com isso, né? Aí muita gente questiona também o que que nós colocamos no gesso para que o gesso não seque. Na verdade, tem alguns produtos que são utilizados, mas nesses casos mesmo aqui, nós estamos fazendo esses acabamentos em pequeno, não tem necessidade de se colocar nenhum produto para retardar a secagem do gesso, porque se você colocar produto, ele vai demorar a secar mais aí no forno, né? Então se torna difícil para você fazer esse acabamento, né? Aí no caso é importante você vai passando, ele já vai secando e você já vem com outra demão na sequência, ele já está seco, porque se você colocar algum aditivo, algum produto, você vai vir com outra demão e ele está mole e você não vai conseguir lisar, né? Então o aditivo eu só pelo menos aconselho ou utilizo quando vai fazer muita coisa, né? Fazer revestimento de gesso, que aí você tem que, se for um local que você vai utilizar muito gesso, é importante você estar usando alguma espécie de aditivo para que o gesso retarde mais a secagem. Mas mesmo assim, eu não costumo falar muito, só, claro, o ácido cítrico é um produto sem marca, né? Que você pode estar adquirindo nas casas de gesso, você pode estar procurando, até mesmo nesses sites aí famosos, o ácido cítrico. Tem muitos outros produtos de marcas que são utilizados para retardar a secagem do gesso. Aqui nesse local, aqui no fundo desse rasgo, um espaçozinho, como eu falei, 20 centímetros, não cabe a desempenadeira. Eu estou usando aquela espátulazinha de silicone, né, aquele plástico mole, bem flexível, e estou passando até a única alternativa melhor, né? Pode ser com uma espátula também, você pode estar utilizando aí para fazer esse acabamento aí dentro. Aqui no caso, nós usamos fazer o revestimento, né, no forro inteiro. Em alguns local aí, os camaradas só usam mesmo na junta, né? Mas nós aqui no Nordeste, principalmente na nossa região aqui, nós utilizamos no forro inteiro, tá? Esses cantinhos é um pouquinho chato você fazer o acabamento, mas ter um pouquinho de paciência, né? Você vai conseguir fazer de boa. Lembrando que a gente faz esse trabalho, você vê, algumas pessoas até comentam, né? Que a gente tem a facilidade, mas na hora que vão executar o serviço não consegue. Mas é que a gente tem uma prática, graças a Deus a gente tem uma longa bagagem, né? Então você tem que ter perseverança, né? Tem que não pode desistir. Se tentou fazer uma vez e não deu certo, você tem que ser persistente, na verdade, né? Que você vai conseguir fazer também. Aí você vai estar tirando, rasquetando, no caso aqui, estou tirando esses excessos que
que eu acabei passando no cantozinho, né, para poder preencher todo o espaço, né. E essa desempenhadeira, ela tá no esquadro, né, e fica esse cantinho bem vivo, passando assim dessa forma aqui. Então, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, só para vocês verem como foi que ficou aqui. E essa pequena dica aí para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.